O mundo sempre foi cheio das coisas mais estranhas e inacreditáveis acontecendo a todo momento. A diferença é que antes quase ninguém via, e quando via, nem adiantava contar porque as pessoas não acreditavam. Só que hoje a história é outra, porque muitas dessas situações são filmadas. E hoje eu te convido a assistir algumas dessas filmagens impossíveis que vêm dando um nó na cabeça de qualquer um que tente encontrar uma explicação para elas. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Existem muitos mistérios no mundo sobre estátuas e as várias situações supostamente inexplicáveis que já aconteceram com elas. Principalmente quando essas imagens são religiosas. Imagens como essa, na Índia, onde isso aí teria sido filmado. Na filmagem, vemos que a estátua segura uma espécie de bastão, que sem nenhuma razão aparente sai voando, como se fosse puxada para cima, o que não faz o menor sentido, já que os adereços das estátuas geralmente são esculpidos junto com elas, formando uma única peça inteira. Como a gravação foi feita por uma câmera de segurança, infelizmente a filmagem só teria sido vista vários dias depois, e não tinha ninguém lá na hora para apontar a câmera para cima e descobrir para onde esse negócio estaria indo. E até que apareça uma explicação, essa estátua virou um grande mistério, junto com aquelas que choram, ou até a que vimos na semana passada que acompanha a câmera com os olhos, tá lembrado? Se você ainda não viu, eu vou deixar um card lá no final desse vídeo, beleza? E por falar em mistérios, um dos maiores que surgiu nos últimos dias é o caso dessas ovelhas, que foram filmadas na China pelas câmeras de segurança da fazenda andando em círculos, sem absolutamente nenhuma razão para isso. E olha, não foi só uma voltinha ali e pronto não, porque elas estão andando assim há 14 dias. Durante essas 2 semanas, o dono da fazenda publicou as filmagens e pediu ajuda de algum especialista que pudesse explicar as atitudes das ovelhas. Mas até o momento, apesar de uma ou outra teoria geralmente envolvendo algum distúrbio causado por comida ou água contaminada, nenhuma explicação garantiu ser uma resposta definitiva para o que anda acontecendo com essas ovelhas, que até agora continuam andando em círculos. E para deixar tudo ainda mais estranho, segundo o dono da fazenda, todo dia mais e mais ovelhas se juntam a esse rebanho e começam a fazer exatamente a mesma coisa, como se estivessem se imitando, o que é muito estranho e até o momento sem explicação. Que os oceanos são cheios de segredos, isso todo mundo já está cansado de saber. Mas quando falamos dos mistérios do mar, a gente logo pensa em alguma coisa acontecendo lá nas profundezas, não é verdade? Mas não nesse caso, onde a situação foi registrada na superfície mesmo. E seria essa fotografia, tirada na Inglaterra por uma mulher que quase caiu para trás ao ver esse cargueiro gigantesco, aparentemente flutuando no ar, a metros e mais metros de distância da água. Por mais impressionante que a imagem seja, ela não é a única, e pela internet dá para encontrar muitas situações bem semelhantes, incluindo essa filmagem também feita na Inglaterra, e por coincidência ou não, também mostrando um cargueiro. Apesar de ser uma coisa muito estranha, vários comentários disseram que a explicação para tudo isso é mais simples do que parece, e se trataria apenas de uma ilusão de ótica causada pela distância e reflexo da luz nas águas do mar. Mas claro, também tem aquela galera nos comentários que lembram das boas e velhas falhas na Matrix. E você, qual explicação daria para esses fenômenos? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Agora, uma coisa que definitivamente não tem explicação é porque em pleno século XXI ainda surgem por aí tantas filmagens com aquele selo de qualidade TechPix. Mas ainda assim, tendo uma péssima qualidade, muitas dessas filmagens deixam qualquer um de cabelo em pé, como nesse caso,
onde um homem que acampava em uma floresta dos Estados Unidos diz e acredita ter conseguido filmar o famoso pé de nós todos. Do you see that? Do you see that? I'm afraid. Oh my God. Oh my God. Oh my God. How did you see that? A lenda do Pé Grande é uma das mais famosas envolvendo criaturas lá pelos Estados Unidos. E sempre que surge uma filmagem dessas, que parece mostrar alguma coisa gigante e peluda no meio do mato, a galera logo diz que é o tal bicho, que, segundo a história, nesse caso teria desaparecido no meio da floresta, enquanto o autor da filmagem contou não ter tido coragem de segui-lo. Do you see that? Do you see that? I'm afraid. Oh my God. Oh my God. Deixa eu te perguntar uma coisa. Numa situação dessas, se você um dia encontrasse com alguma coisa assim, teria coragem de ir atrás para filmar melhor ou só tentaria fazer um vídeo à distância? Me conta aqui nos comentários se você teria coragem de ir até lá. E nem sempre uma filmagem precisa ser inexplicável para ser de arrepiar. E um dos casos mais assustadores e tristes é o desse navio cargueiro, que foi pego por uma baita tempestade em mar aberto. E pelos olhos e ouvidos dessa câmera, nós podemos ver e ouvir o exato momento em que o casco do navio se partiu em dois. Na filmagem, nós também conseguimos ouvir o capitão pedindo socorro pelo rádio, e apesar do resgate ter chegado o mais rápido possível, infelizmente só 6 dos 12 tripulantes foram retirados a tempo do navio. E já que estamos falando de histórias tristes e assustadoras, vamos a essa filmagem, que ainda por cima envolveria o sobrenatural, porque esse lugar que estamos vendo seria o local favorito de uma garota chamada Emily, que passava horas e horas todos os dias andando de skate por ali. Só que, nos últimos meses, as pessoas começaram a sentir falta da garota, que já não aparecia mais. E quando foram procurar saber, descobriram que ela esteve muito doente e que infelizmente não resistiu e veio a falecer. Só que, algumas semanas depois disso, essa filmagem aí foi registrada pelas câmeras de monitoramento do local. Na filmagem vemos o que parece ser um vulto, que lembra muito uma pessoa quase transparente. E quando aproximamos a imagem, dá para notar que o tal vulto, além de tudo, parece muito com um jovem passando de skate. Na internet, muitos fãs do sobrenatural disseram que espíritos podem ficar presos aos lugares que gostavam em vida, e dizem acreditar que a filmagem mostre o que seja o espírito de Emily, enquanto os comentários mais céticos dizem que não existe qualquer prova de que essa história seja real, e acreditam que apenas pegaram uma filmagem de um reflexo qualquer e inventaram tudo isso para jogar nas páginas de fantasmas. E como você já sabe, no final das contas, cabe a você escolher no que acreditar. E por falar nisso, sabe o que eu não consigo acreditar? Que você chegou até aqui e ainda não deixou aquele like no vídeo. Como pode um negócio desse? Faz isso não, gente. Deixa um like aí para apoiar, beleza? Muito obrigado e vamos em frente. A grande maioria das pessoas até gosta de ouvir histórias sobre antigas criaturas mitológicas e lendárias que existem em diversas culturas mundo afora. Mas, na real mesmo, poucas delas realmente acreditam que possa haver alguma verdade por trás de qualquer uma dessas lendas. Mas ainda assim, de vez em quando, surge por aí relatos de gente que jura de pé junto já ter encontrado alguma criatura que não deveria existir. E esse é o caso do cara que alega ser o dono dessa imagem.
que, segundo a história contada pelo próprio sujeito, ele teria conseguido colocando uma câmera de monitoramento apontada para a margem de um rio no Acre, aqui no Brasil. E ainda, segundo o relato, ele teria feito isso porque certa vez viu uma criatura estranha surgir e desaparecer nas águas daquela margem. Então, teria instalado uma câmera bem ali para fotografar caso a criatura voltasse a aparecer. Essa imagem, que mostra alguma coisa que lembra muito um tritão, que seria a versão masculina de uma sereia, chegou para mim através do Instagram, e apesar de ter pedido para não ser identificado, o amigo disse que gostaria que mais pessoas conhecessem a criatura que ele teria conseguido fotografar, e por isso decidiu compartilhar a sua história, mesmo sabendo que a maioria das pessoas não iria acreditar. Na conversa, eu perguntei se não teria um vídeo também, ou se era só essa imagem, mas infelizmente até o momento que eu gravo esse vídeo, ele não respondeu. Mas me diz, o que você achou de toda essa história e da imagem? Por favor, me conta sua opinião aqui nos comentários e me diz também de qual desses casos você gostou mais. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.